Boa noite a todos, então. Vamos dar sequência, ao nosso estudo do Mereça Ser Feliz. Hoje a gente vai procurar encerrar o terceiro capítulo, que é um capítulo um pouquinho mais extenso, em termos de conhecimento. Então já abordamos ele nos últimos 2 domingos e hoje a gente vai procurar encerrar esse capítulo. Falávamos na semana passada da importância da reflexão íntima, dessa reflexão que nos leva ao autoconhecimento e que possibilita que a gente tenha uma saúde mental. Então, na semana passada, discorremos bastante sobre essa questão que envolve a saúde mental e o quanto que é importante cada um de nós procurar esse equilíbrio dentro daquilo que nós chamamos, que Emmanuel chama, que é o gabinete da vontade, que é aquele gabinete que fica, vamos dizer, à nossa disposição para que o homem exerça a sua vontade, uma vez que ele tem consciência de si mesmo, tem inteligência, conhecimento e consegue discernir entre as coisas que a vida apresenta e falar sim ou falar não, de acordo com aquilo que ele entende que é o melhor a ser feito. Então, dando sequência do que falamos domingo passado, o orgulhoso dessa forma vive intensamente de máscaras que correspondem a essas idealizações do seu imaginário para fazer com que o mundo à sua volta acredite que ele seja quem ele próprio acredita ser. Naturalmente, como sempre, a sua autoimagem é exacerbada em qualidades que nem sempre possui, procedendo de modo a sempre esconder as imperfeições, gerando a dissimulação. Então o homem, na sua inteligência, ele consegue dissimular. E aí nós vamos ver as consequências dessa dissimulação. Porque na grande maioria das vezes, o próprio dissimulador, em algumas questões, nem tem consciência que está dissimulando. Nós vamos entender por quê. A dissimulação é o preço elevado que paga o orgulhoso para manter as aparências. Trata-se de uma inaceitação de suas sombras interiores, uma necessidade obsessiva e neurotizante de manter um status para evitar críticas ou para não perder a sua suposta autoridade. Isso causa muita dor aos orgulhosos, pois não há como maquiar para si mesmo a verdade de seu mundo interior. A todo instante ele está diante daquilo que não gostaria de ver em si. Somente ele e mais ninguém sabe como é doloroso ter que encontrar consigo, com a sua verdade pessoal, em contraposição à identidade fictícia que criou para os outros e sob a regência da qual passe a viver. Até mesmo as doenças costumam ser ocultadas pelo orgulhoso. Para ele isso é um código de fragilidade que não pode ser revelado. Essa dissimulação é desgastante e é uma das expressões mais comuns da personalidade orgulhosa. Então a gente tende, sabemos nós, nos estudos que a gente faz há bastante tempo, e a psicologia mostra muito isso, que a gente acaba escondendo as nossas sombras, aquilo que a gente não aceita ou que não gosta de ver em nós. São as nossas imperfeições que todos temos. Então essa dissimulação acaba trazendo sofrimento para todos nós, porque a gente acaba vivendo, a princípio, uma vida de mentira, querendo mostrar uma coisa que não somos ou tentar maquiar as nossas verdades interiores. Nós vamos ver mais para frente que isso, nós vamos com o tempo criando artimanhas e artifícios para tornar isso quase que automático. E aí é que é o grande risco que a gente corre. Nesse quadro de teatralizar papéis em regime de condicionamento milenar, ocorre um leque de prejuízos para a organização mental da criatura, porque a mente implementa uma rotina de manutenção dessa falsa personalidade, impedindo uma análise fiel da realidade profunda de si mesma. Então esse parágrafo a gente vai ler e reler algumas vezes, para a gente perceber aonde está o grande risco. Porque se nós não perdêssemos essa noção de si mesmo, se nós tivéssemos essa consciência dessa dissimulação,
Se ela fosse evidente na nossa vida, nós teríamos condições de tratá-la de forma melhor. Nós teríamos condições de identificá-la e aí, frente às consequências, prejuízos, ao sofrimento que essa teatralização estaria produzindo em nós mudaríamos a nossa conduta, a nossa postura. Ou mesmo na intimidade com as pessoas com que a gente convive, que fosse marido, esposa, filhos, né? Dentro da nossa vida de bastidores, se nós não tivéssemos essa automatização ou esse mecanismo, essas rotinas milenares, nós nos trairíamos, né? Nós acabaríamos mostrando quem éramos, ficaria evidente. Às vezes até fica, né? Mas o que acontece é muito interessante porque nesse quadro de representar papéis, né, de criar esse teatro, em regime de condicionamento milenar, então vejam que é um condicionamento milenar. A gente faz isso há muitos, muitos, muitos anos, né? E é um condicionamento que se tornou automático. Então ocorre um leque de prejuízos para a organização mental da criatura, porque a mente implementa uma rotina de manutenção dessa falsa personalidade. Aquilo que nós falávamos semana passada. Nós somos muito inteligentes, a nossa mente é muito pródiga, ela trabalha muito bem. Então, se vai fazendo os condicionamentos que viram hábitos, e a gente sabe disso, né, os hábitos adquiridos, nós passamos a ter uma rotina automática. E as nossas reações passam a ser quase que impulsivas, intempestivas. Elas ocorrem de forma muito natural e muito rápida. Por quê? Porque a gente faz isso há muito tempo. É um condicionamento milenar. Então a gente perde, segundo ele diz aqui, impedindo uma análise fiel da realidade profunda de si mesma. Impedindo uma análise fiel da realidade profunda de si mesmo. Então essa falsa personalidade, que é o ego orgulhoso, tem um condicionamento mental, que é uma rotina, é um reflexo, é algo que vem numa reação automática e vai impedindo que a gente faça uma análise profunda de si mesmo. Então todo o risco do orgulho está aqui. A gente acaba se acostumando com estas questões e aí já não analisa em profundidade. Todas as imperfeições morais, palavras de Kardec, são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem esse mecanismo de produzir uma ilusão da avaliação individual, transferindo o mal para os outros, onde é menos penoso verificá-lo. Então vejam que aí a gente faz aquilo que comentávamos nas semanas anteriores. Nessa avaliação individual, a gente não pensa que somos nós os causadores das situações e a gente transfere a responsabilidade ou a culpa, se assim quisermos chamar, para os outros. Então lembra que nós comentávamos isso, né? Aquilo que eu sinto em relação a uma pessoa que é chata, por exemplo, eu ponho a culpa em quem? Eu fiquei impaciente. Não é que eu perdi a paciência, a culpa é do chato, não é assim? É ele que está aí dia após dia naquelas situações que me tira do sério, o culpado é ele. Eu não reflito que eu perdi a habilidade de conviver com essa pessoa. E quando eu sinto uma antipatia por alguém, porque essa pessoa faz uma coisa que eu não gosto, quem que eu culpo? A pessoa. Não é isso? Nossa, aquela pessoa ninguém merece, não é assim que a gente fala? De quem que é o sentimento em relação àquela pessoa? É meu. De quem que é a responsabilidade sobre esse sentimento? Sou eu. Então, o que eu estou sentindo ou pensando em relação ao outro ou à outra é responsabilidade minha. Eu não posso culpar quem quer que seja. Não posso responsabilizar os outros por aquilo que eu penso ou aquilo que eu sinto. Então, o orgulhoso, ele tem um mecanismo tão automático que na relação com as pessoas e com os outros, ele já faz isso automaticamente. É um condicionamento milenar. E aí está o grande prejuízo do orgulho, que já se tornou um hábito. Eu não faço as reflexões com a devida realidade. Eu me iludo a respeito de mim mesmo. Coloco em mim méritos que ainda não tenho, competências que ainda não adquiri, virtudes que estou longe de ter. E aí o culpado são os outros. Não, eu já estou muito mais avançado, estou num status muito mais elevado. Os outros é que precisam mudar muito.
Então a gente está sempre nessa luta, que é uma insanidade, de querer mudar o mundo. E a gente não fala isso? Nossa, o mundo está perdido. Não dá nem para criar filho nesse mundo. A gente transfere para o mundo como se nós não fizéssemos parte dele. E o mundo verdadeiro é o mundo interior, é aquele que eu estabeleço para mim mesmo. Independentemente das situações que ocorram no exterior, eu posso me estabelecer com autonomia e com soberania. E é isso que interessa. E essa é a grande mensagem cristã, que grande parte da humanidade, nós lá no passado e ainda hoje, a gente distorceu muito. Nós vamos fundando uma série de seitas religiosas fundamentadas no cristianismo, na proposta cristã do Mestre Jesus, vamos criando ritos, relações sociais e nessas tarefas exteriores vamos imaginando que estamos cumprindo com a grande obra, quando na verdade estamos fazendo ou tendo manifestações exteriores do ego, que normalmente é orgulhoso e vaidoso. A proposta cristã é uma proposta de libertação. Ela vem resgatar o homem para que ele não seja mais escravo. Não seja escravo de si mesmo, não seja escravo das ilusões, não seja escravo das mentiras, não seja escravo do ego, não seja escravo do mundo, mas que tenha autonomia e soberania interior, libertando-se de todas as amarras e se tornando ou se formando como um ser integral, profundo, pleno, verdadeiro. Ainda não perfeito, porque a perfeição ainda está longe, mas verdadeiro, que tenha a real noção daquilo que acontece no seu mundo íntimo, mesmo porque o que acontece fora do seu mundo íntimo não é responsabilidade sua. A cada um segundo as suas obras. Colheremos invariavelmente ao longo da vida ou em qualquer tempo aquilo que tivermos semeado, nem menos, nem mais. Então essa é uma posição que o cristianismo vem resgatar e que esse estudo nos coloca em xeque, no sentido de nós olharmos com clareza para os reflexos que temos da vida, para avaliar o que estamos fazendo. Se nós estamos ainda iludidos em relação ao personalismo, ou essa doença do ego que é o orgulho. Se estamos de fato com olhos de ver a ponto de responsabilizar a nós mesmos por aquilo que fazemos, pensamos e sentimos. É interessante que agora o autor espiritual, né, e a irmã vão colocar algumas falas muito interessantes, tá até entre aspas, e acho que é muito importante a gente prestar atenção nisso. Antes, né, ela tinha colocado aqui entre aspas a questão do teatralizar papéis, então a gente acaba fazendo um teatro na vida onde assumimos personagens, né, que é interessante a gente prestar atenção nessas palavras entre aspas. Ela fala então na manutenção dessa falsa personalidade, onde a nossa inteligência vai criando mecanismos, né, condicionantes através dos milênios. E agora ela vai falar, que acho bastante interessante, como se trata de alguém que quer sempre manter um perfil perante os demais, o orgulhoso enfrenta sérios obstáculos nos relacionamentos por habituar-se aos estereótipos. Os estereótipos, ou padrões e critérios de conduta social, funcionam, entre aspas, como boias demarcatórias, para que o orgulhoso navegue com o seu conceito de segurança no mar da vida interpessoal, mantendo aparências e impressionando o meio. Então olha que interessante, quem é que não faz isso dentro de uma conduta que seja politicamente correta, que seja séria? É claro que nós temos que fazer o que é certo, mas muitas vezes as pessoas vão usando boias demarcatórias para manter esses padrões de conduta, para que se navegue com segurança no mar da vida interpessoal, mantendo aparências e impressionando o meio. Então eu acabo cumprindo com papéis. Nada errado em cumprir com os papéis no mundo. Papel de professor, papel de pai, todos nós vamos cumprir papéis. Para isso, adota concepções prévias sobre o outro como forma de identificação e com os quais estabelece seus limites em relação às pessoas, impedindo-se de ser assertivo, espontâneo e autêntico nas ligações humanas, tendo como único objetivo manter a sua suposta superioridade pessoal
insuflado pela força do orgulho. Aqui está o risco. Eu cumprir com os papéis no mundo, nada mais justo. Eu estou com uma máscara biológica, masculina ou feminina, e vou cumprir com... O problema é viver em função disso e não ser mais verdadeiro. É criar essa superficialidade e essa falsidade nas ligações humanas, onde não sou eu que estou vivendo, mas é o meu estereótipo, é o meu ego padronizado, que adota uma conduta para ter o reconhecimento pessoal. E eu acho que aquilo é o que eu de fato sou. Eu me confundo com o personagem. É como se o ator vai ser aplaudido por fazer um personagem extraordinário. Ganhou um Oscar. Ganhou um Oscar. Então, realmente, ele foi um bom ator. Ganhar o Oscar é uma coisa muito boa. Mas o ator sabe que, fim do filme, acabada a peça, terminada a novela, eu continuo sendo quem sou. Não posso mais viver em função daquele personagem. Não posso querer que aquele personagem dure a vida inteira. A não ser que tenha um segundo filme, um terceiro filme, e às vezes até tem, né? Mas não posso confundir. Exercer um papel dentro de uma conduta correta é obrigação. Confundir-se com o personagem é uma ilusão. E nós vamos ver aqui por quê. Suas manifestações são tão variáveis e de difícil catalogação em algumas personalidades que poderemos analisar apenas algumas legendas a fim de ampliar as nossas notações nesse estudo, destacando as suas respectivas maneiras, seus roteiros reeducativos. Então, o que é importante a gente perceber agora, o autor vai trazer para nós? Algumas questões que são as reações do orgulhoso. De que forma que o orgulhoso reage? Né? O que ele não aceita que vem à tona? Por que ele se mascara ou fica, como a gente diz, escorregadio? Acontece uma situação aqui, ele sai de banda, ele vai para um lado, vai para o outro, sempre mantendo uma determinada aparência e não aceitando que as suas imperfeições sejam reveladas. Então, uma das manifestações do orgulho, o melindre. As pessoas que se melindram é o orgulho na mágoa. Para a gente deve, então, cultivar a coragem de ser criticados. Então, se eu tenho uma dificuldade muito grande de ser criticado, ou, de repente, alguma situação em que nos deem um feedback, um retorno, e eu não gosto disso, eu fico melindrado, o que é o melindre? É o orgulho. Nada mais justo do que nós errarmos. Errar é humano. E se alguém me corrige, eu devo agradecer quem me corrige. E não ficar melindrado. Nossa, você viu o que ele falou para mim? Não é isso? Então o melindre é uma manifestação do orgulho. Então se alguém se melindra, presta atenção. Existe um orgulho aí. Gostar de ser criticado, talvez ninguém goste. Mas se melindrar é diferente. Eu preferia que tivesse acertado. Não acertei, beleza, vamos corrigir. Não é muito agradável, ótimo, mas eu não posso melindrar. Não posso esconder por trás desta questão. Outra situação onde orgulho aparece. A pretensão é o orgulho nas aspirações. Aprendamos a se contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. Pessoa que tem muita pretensão a respeito de crescimento pode ser uma manifestação orgulhosa. Pode ser que não esteja analisando com o devido valor as questões pelas quais passa. Presunção é orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. A gente fala que o humilde aprende, o orgulhoso normalmente não. Tem dificuldade de aprender porque já sabe tudo. Então, se já sabe tudo, não precisa aprender nada. Então, aquele que tem muita presunção sobre determinado assunto, dificilmente vai aprender algo novo, porque as portas estão fechadas para o aprendizado, uma vez que ele sabe mais do que os outros. Preconceito é o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis. Falávamos há uns dias atrás que o preconceito é uma doença da alma. Então, sempre que eu ajo com preconceito, é o orgulho, né, que mantém a análise parcial das coisas, né, que estabelece juízos de valor. Indiferença é o orgulho na sensibilidade. Adotemos a aceitação e o respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios.
Veja que interessante, né? Nós podemos dizer então que a indiferença também pode ter uma dose de orgulho. E ele adota aqui que a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Ou seja, a gente pode acertar e pode errar. A gente tem sucesso, mas tem fracasso. O fracasso, o erro, faz parte da vida humana. Então, se nós vamos ter aquele perfeccionismo de adotar sempre o fato de querer acertar, existe ali a presunção e o orgulho. Desprezo é o orgulho no entendimento. Vamos acostumar a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo que por agora não o compreendamos. Personalismo é o orgulho centrado no eu. Eduquemos a abnegação nas atitudes. Então, sobre o personalismo, a gente estudou bastante semanas anteriores, onde é essa exacerbação do eu, onde a gente se coloca numa posição que, na maioria das vezes, estamos longe de possuir. Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. Procuremos conhecer a nós mesmos e ter coragem para nos aceitar tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. Esforcemos pela simplicidade que vem da alma, sem querer impressionar. A prepotência é o orgulho do poder. Aprendamos o poder interior conosco mesmos, transformando a prepotência em autoridade. O que é bem diferente. A pessoa que tem a autoridade natural, ela se coloca de forma natural. O prepotente é aquele que coloca o poder, né, com força para ser melhor do que os outros e a mandar de forma prepotente. Dissimulação é o orgulho nas aparências. Esforcemos por ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. A reeducação moral através das reencarnações nos levará a renovar esse quadro de penúria espiritual da Terra sobre a escravização das sombrias manifestações orgulhosas. Então, quando a gente vai entendendo as reações que temos, né, ao longo das relações pessoais, nós temos que entender que o quanto são valiosas e o quanto devemos aproveitar essas relações. E nesse sentido, nós falávamos também isso na semana passada, as relações mais difíceis, ou aquelas pessoas que exigem de nós mais do que o normal, ou mais que outras pessoas, por exemplo, são relações que a gente precisa preservar, porque são relações que fazem com que a gente cresce. Vocês concordam? Não é assim? Falávamos, né, da pessoa que é a pessoa chata, por exemplo, né? Ela vai exigir de você uma dose de paciência maior. Se você conseguir, na sua relação interpessoal com ela, trabalhar interiormente para se tornar mais compreensivo ou para ter um olhar diferente sobre essa pessoa, você vai crescer. Você vai despertar ou vai criar um novo ponto de vista, uma maneira diferente de olhar para aquela relação, e se você descobriu algo diferente naquela relação, você aprendeu algo. Então é assim, é como se fosse um caminho diferente. Você tem muitos caminhos que você faz na cidade e de repente você encontra um caminho novo, que te abre possibilidades diferentes, que te descortina cenários que você não tinha visto. Então é oportunidade de crescimento. Por isso que o Emmanuel fala para nós que o lar, a nossa casa, né, é um instituto de tratamento. Por quê? Porque dentro do projeto reencarnatório, nós acabamos por reencarnar ou nascer dentro do seio familiar que mais precisamos. Lembra que nós falamos muito disso? O teu projeto de vida reencarnatório vai te colocar em situações em que você tem a possibilidade de crescer. O grande objetivo de estarmos aqui é a evolução, é o aprendizado. Então, as situações nas quais somos colocados na presente vida são aquelas que vão nos constranger ao crescimento. E se eu fujo dessas relações, se eu fujo dessas situações, eu estou abrindo mão da oportunidade de aprendizado.
Então é importantíssimo que a gente entenda isso. O quanto é importante eu avaliar o entorno e aprender sobre isso. Outra situação que pode ser usada como comparação é aquilo que a gente sempre fala sobre a nossa capacidade mental. O quanto que nós, seres humanos, utilizamos a nossa capacidade mental, do nosso cérebro, da nossa mente. A gente falava em 10%, hoje com certeza é menos do que isso, né? A gente está meio acomodado aí nas tecnologias, então a gente hoje está usando talvez muito pouco da capacidade intelectual, né? 5%, 3%, então é muito pouco. Por quê? Porque a gente criou esse condicionamento milenar, esse hábito se tornou automático e eu já nem penso para fazê-lo, né? O que é um condicionamento automático? É algo que acontece sem a participação minha do pensar. É uma reação muitas vezes automática. Então, que seja o melindre, né? Fico melindrado porque o outro falou aquilo que eu não gostei. Aí me coloco dentro de um posicionamento ideológico e defendo aquilo e pronto, e o outro está errado. Então, o fato de eu estar certo significa que o outro está errado, e não é assim. Eu estou certo e o outro está certo, dentro do ponto de vista dele. Então, toda vez que eu me fecho nesse condicionamento milenar, sou orgulhoso, coloco a minha opinião, não aceito as opiniões alheias, acho que estou sempre certo e vou fazendo o que tem que fazer, sem a capacidade de melhorar as relações com as quais eu esteja em contato, eu estou dentro de uma trilha neural. Pode ser um condicionamento cerebral que é automático. Eu faço aquele caminho, sempre fiz aquele caminho. Então a forma de reagir é aquela. Acontece aquilo, eu me melindro. Acontece aquilo, eu sou presunçoso. Acontece aquilo, eu sou preconceituoso. Tem uma relação assim, eu já tenho uma reação. Então não estou agindo mais. Estou reagindo dentro desse condicionamento milenar orgulhoso. Então é como se fosse uma trilha neural. Começa a acontecer aquilo, a minha reação cai nessa avenida. E todas as outras trilhas neurais cerebrais, elas não são usadas. Por quê? Porque o meu condicionamento sempre cai naquilo. Eu não começo a ver possibilidades de agir diferentemente. Frente aos desafios que a vida me coloca, eu não paro, eu não penso, eu não analiso, eu não reflito, não procuro situações criativas diferentes, porque eu já reagi. É quase que um animal irracional, né? É um instinto. Lembra que nós falávamos do instinto? Então é uma reação instintiva, nada inteligente, é um condicionamento. Mas nós somos seres inteligentíssimos, os senhores da criação aqui no planeta, e nós somos racionais, temos inteligência. Então eu não posso reagir. Eu não posso reagir. Eu tenho que agir. Eu não vou ter uma reação automática condicionada através do orgulho. Eu vou analisar e vou agir. Então esta ação é a oportunidade que eu tenho do aprendizado. Fazer diferente, procurar caminhos, buscar alternativas, melhorar os relacionamentos, respeitar o outro, até que eu vá um dia conseguir amá-lo. Então até lá, enquanto eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo, eu vou criar condições de me relacionar melhor com eles. E cada nova amizade, cada novo relacionamento, cada novo desafio em que sou colocado dentro das questões que a vida me põe ou me traz, se eu estou tendo uma dificuldade, ótimo, ótimo, sinal que eu tenho que aprender. Então vejam o quanto que é importante os relacionamentos e o quanto que é importante estarmos atentos, né, a ter uma ação inteligente, pensada, refletida sobre aquilo que vamos fazer dentro dessas relações. Estamos todos encarnados e desencarnados nessa busca de superação e enfrentamento com as nossas imperfeições milenares. E não será num salto que venceremos a grande e demorada luta. Apliquemo-los nas preciosas e universais lições do Mestre Jesus, iluminadas pelos raios da lógica espírita, e esforcemo-nos sem desistir da longa caminhada na conquista da humildade. Precisaremos de muita coragem para sermos humildes, no fundo, né, para ser o que somos. Então,
Por isso que a importância da análise daquilo que a gente faz, né, dentro dessas reflexões profundas, porque são elas que vão permitir que a gente saiba quem é. O grande risco é nós chegarmos no final da existência imaginando que somos o personagem e que vamos morrer. O personagem fica, você sobrevive. Essa confusão precisa ser interrompida. Eu vou ter a oportunidade de desempenhar papéis no mundo, sempre, claro. Serei chamado em todas as histórias que a vida me coloca a exercer papéis e a desempenhar funções, que muitas delas já pré-estabelecidas dentro da lei humana, mas este não sou eu. O fato de eu desempenhar bem um papel só me dá um Oscar. Você foi um bom ator, mas não quer dizer que você é melhor ou pior. Desempenhar um papel é uma obrigação de desempenhá-lo bem. Mas aquele papel desempenhado dentro dos padrões, dos estereótipos, é algo que se estabelece na tua vida material. Na pessoa que hoje você encarna. Quem é você na essência? Esse é o grande desafio. Como eu me estabeleço frente a esses papéis? Consigo perceber a diferenciação? E consigo entender nas relações aonde de fato eu preciso melhorar, sem transferir para os outros a responsabilidade da relação? Quando eu assumo esse protagonismo da existência, quando eu percebo que sou soberano e absoluto e que o meu mundo interior está sob a minha responsabilidade e o meu comando e que eu posso ser senhor e rei de mim mesmo e não escravo das situações que a vida me coloca, aí eu vou estar de pé. Aí eu vou estar empunhando a espada da vontade. Aí eu sou rei no meu reino. Todas as vezes que eu me subjugo às questões do mundo ou às questões do personagem, todas as vezes que eu reajo nesse condicionamento milenar orgulhoso, eu sou refém desse condicionamento, que é estabelecido no ego, no jogo de sombras, nas aparências. Então eu sou refém daquelas situações e não tenho força nem coragem para romper com isso. Por quê? Porque sou orgulhoso. Não posso demonstrar que não sou aquilo, que não tenho aquela competência. Então esse ponto é o crucial dentro dos estudos que a gente faz. Então com isso a gente encerrou, né, o terceiro capítulo, fizemos em 3 etapas e na semana que vem então passaremos ao 4º capítulo, né? Então que Deus nos abençoe e possamos aí dar sequência aos estudos.